Essa é uma tá vendo? Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas do canal Abiayala. Isto é Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje vou botar aqui para vocês um texto, uma matéria muito boa que saiu ontem na, na revista Suma Uma, né, do grupo Centro do Mundo, né, jornal Centro do Mundo, que eu recomendo muito vocês seguirem, sim, para vocês terem conhecimento sobre o que está acontecendo em muitas regiões do país, né? Eu vou, inclusive, vou compartilhar com vocês aqui a matéria e vou ler, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que não conseguem ler por diferentes motivos, né? Principalmente para os parentes, as parentas, a parentada que mora nos diversos territórios que hoje estão em disputa nesse Brasil conturbado, né? Nem vamos tocar ainda no tema das eleições municipais que aconteceram ontem, mas no trajeto da semana, talvez amanhã, a gente vai fazer uma avaliação, principalmente para chamar a atenção eh, dos nossos parentes, dos camponeses, dos populares, dos periféricos, da população brasileira em geral. Nós aqui sempre estamos fazendo esse trabalho, um serviço que a gente oferece, né, de mostrar, apresentar textos, artigos, matérias, livros também, e ao mesmo tempo, a partir disso, fazer uma análise e um diagnóstico para logo uma prática, no que nós chamamos ainda de ação direta, referente aos problemas, principalmente aos problemas climáticos, ambientais que estão acontecendo nesse momento, né? E esse artigo vem acompanhado com um quadro muito bom, né? O artigo se chama Brincando com Fogo, né? Já fala sobre as eleições, né? Aqui vocês podem ver que é muito recente esse artigo, né? Do, do jornalismo do centro do mundo, né? Que são jornalistas sérios, são pessoas sérias, tem muito pesquisador, cientistas, né? Pesquisadoras, homens e mulheres, professores, né? Que inclusive tem canais em YouTube, né? E a união entre políticos e empresas que leva a Amazônia ao abismo. Eu acho muito importante ressaltar aqui a questão linguística, né? No que tange aos pretéritos, né? A Amazônia já está caminhando a um abismo total, quer dizer, já está chegando a um ponto de não retorno, né? E esse ponto de não retorno dá-se justamente porque existem grupos que são grupos já historicamente muito conhecidos por vocês, né? São grupos que estão aliados à mega devastação do meio ambiente em nome da produção, da exportação, em nome de um progresso, de um desenvolvimento que, na verdade, nunca vai chegar nas pessoas, né?
Então, e as eleições de ontem deu a entender, inclusive pela quantidade de votos nulos, de abstenções, pessoas que não foram votar, que as pessoas estão um pouco cansadas, porque pouco a pouco as pessoas estão se dando conta que esse modelo político que nós estamos vivendo ainda não não traz respostas aos problemas atuais, que são mais do que urgentes, são emergenciais, e vemos que o governo atual não está tomando nenhuma medida, por mais que algumas pequenas ações sejam feitas, mas as medidas, digamos, medidas raízes, não se tomam, né? E aqui justamente vamos entrar em uma das raízes dos problemas que nos apresentam os jornalistas do centro do mundo. Esse aqui é da revista Suma Uma, saiu no dia 2 de outubro, né? O artigo do jornalista Rafael Moro Martins, né? Desde Brasília. Né? Muito importante citar esse Instituto Pensar Agropecuária, né? O IPA, que fica num dos bairros mais caros do Brasil. Aliás, o próprio texto já fala que se o Lago Sul, aqui em Brasília, fosse um município, seria o município mais caro do país, né? Seria o município com maior renda per capita a ser pago, né? Pelos altos preços dos aluguéis, dos alimentos e de outros serviços e insumos básicos, né? Antes, eu quero remarcar mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, comentário, compartilhe esse vídeo, é muito importante para nós. Tem um Pix aqui para nos ajudar também, para que esse canal, ainda que é pequeno, tem um pouco alcance, mas possa crescer. E esse crescimento não se deva a uma certa fama do canal, nem, não, senão para que o conteúdo chegue cada vez a mais pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam saber, ter conhecimento do que de fato está acontecendo, principalmente as pessoas que moram nas grandes cidades, o povo que só trabalha, né, precisam conhecer, precisam saber, e a gente sempre traz de forma didática, explicando com uma linguagem clara, eficiente, efetiva, concisa, né, até mesmo às vezes um pouco vulgar, se se quer, para poder alcançar, inclusive, as camadas mais baixas da população. Portanto, se inscreva no canal, compartilhe, né? O fato de você deixar seu joinha aí é para que o YouTube possa alavancar o vídeo e possa chegar, né? Inclusive nas playlists ou nas chamadas quando vocês abrem a plataforma em YouTube, né? Bom, vamos lá diretamente para o texto, né? E, bom, aqui já fala, né, como se formou e atua o Instituto Pensa Agropecuária, a máquina de lobby financiada por sindicatos empresariais para abastecer políticos com leis que destroem a proteção da natureza e agravam o aquecimento global. Aqui é muito importante a questão para os nossos parentes indígenas, parentas, lideranças, Nhandetsi, Nhanderu, nossos guias e orientes dos diferentes povos, dos 305 povos, que prestem muita atenção, né? Gostaria muito de a gente poder traduzir esses textos para algumas línguas, ou para uma língua geral, como Nhangatu, e assim os parentes tenham conhecimento, mas, por enquanto, ainda a gente não tem essa estrutura toda, né? Para que esses textos possam chegar e as pessoas possam entender mais profundamente o que está acontecendo. Né? Aqui já tem a primeira parte, né? E eu vou ler aqui para vocês, né, o que está escrito, né? Aqui diz: tiro, porrada e bomba. Responde Evair Vieira de Melo a dois jornalistas do agronegócio que o saúdam com um prosaico bom dia. Técnico agrícola afiliado ao Progressistas, um partido de direita, ele está no terceiro mandato como deputado federal pelo estado do Espírito Santo. É um típico político bolsonarista, fala alto, metralha frases desconexas em tom desafiador. Se veste de forma descuidada. O assunto da conversa que se inicia são os incêndios florestais que devastam a Amazônia, o Pantanal e que haviam chegado a São Paulo, colocando 48 cidades em situação de alerta, fechando aeroportos e sufocando com fumaça o estado mais rico do Brasil. Bom, aqui em Brasília também a gente foi testemunho, inclusive até ontem, tamanho da fuligem, desse tamanho era a fuligem que caía aqui em casa, inclusive eu tenho fotos da fuligem que cai, inclusive aqui onde estou, embora aqui atrás eu tenha uma florestinha,
porém, essa florestinha não consegue absorver todos os componentes químicos, as micropartículas que saem desses incêndios, essas queimadas, que 99% são criminosas. E final de manhã da terça-feira, 27 de agosto, numa mansão em estilo colonial, no Lago Sul, o mais caro dos bairros de Brasília. A renda média dos moradores supera os R$ 20.000 mensais. Se fosse o município, o Lago Sul seria, de longe, o mais rico entre os 5.570 do Brasil, diz um estudo da Fundação Getúlio Vargas. O casarão, com paredes em terracota e amplos janelões em madeira pintada de verde e beirais brancos, é a sede da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, e do Instituto Pensar Agropecuária, o IPA. A FPA, mais conhecida como a Bancada Ruralista, é a mais numerosa e bem organizada frente multipartidária do Congresso Nacional. Isso se deve, em grande parte, ao IPA, o centro de comando bancado por 57 associações empresariais que formula projetos de leis e estratégias para os políticos, né? Então, aqui mostra a casa, vou tirar minha carapela aqui. Olha o casarão deles aqui, né? Ó, deixa eu ver se o... Isso. Aí, olha o casarão, né? Que inclusive eu já passei na frente dele várias vezes aqui em Brasília, onde ainda a gente está, né? E esse é o casarão deles, essa é a mansão deles, né? E do lado o deputado Evaí Vieira de Mello, do Progressistas. A impressão é que a ministra do Meio Ambiente e Mudança de Clima, Marina Silva, torrou e virou fumaça, diverte-se Melo, um dos vice-presidentes da FPA na Câmara dos Deputados. Na véspera, o brigadista Wellington Lopes dos Santos, de 39 anos, morreu enquanto combatia um incêndio florestal na terra indígena Capoto Jarina, em Mato Grosso. Wellington trabalhava para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que é vinculado ao Ministério de Marina. A nota de pesar emitida pelos dois órgãos explica que, abre aspas, o corpo foi localizado na manhã da segunda-feira, 26 de setembro, e a cerca de 1 quilômetro de uma linha de defesa contra o fogo. Eu me aproximo e pergunto se Melo, aqui está falando o jornalista, né? E pergunto se Melo pode me dar um exemplo de projeto de lei contra incêndios florestais defendido pelos ruralistas. Parecendo surpreso, ele inicialmente gagueja. Quem diz que hum, a, hum, quem queima floresta é criminoso, e com a polícia. Isso já existe, meu irmão. Tem que ser irracional para dizer que tem alguém do agro ligado a isso. Aí demonstra o cinismo desse pessoal, né? Dispara, o tal de Melo dispara sem que eu tivesse feito nenhuma acusação ao poderoso setor econômico que ele representa. Aí ele fala, a imprensa, a Marina Silva, no governo Bolsonaro, diziam que tudo era culpa de Bolsonaro, Bolsonaro que botou fogo. E agora, vamos falar que é o Bolsonaro de novo? Prossegue enquanto batuca repetidamente o dedo indicador contra o meu peito. Olha a coragem do jornalista de enfrentar um cara como esse e o cara ainda bater o dedo no peito dele. E o fogo da Califórnia? Pergunta esse tal de Melo. E o fogo da Espanha? Você está acompanhando a Austrália, a Nova Zelândia? Tem que parar de falar mal do Brasil. Nós temos que fazer uma política pública para pagar passagem de ida ao exterior para quem fala mal do Brasil. Melo e seus pares da bancada estão irritados com uma declaração que Marina Silva fizera no domingo 25 de agosto. Ao comentar as ocorrências em São Paulo, a ministra ponderou que os incêndios simultâneos eram atípicos e lembravam o Dia do Fogo. Trata-se do episódio ocorrido em agosto de 2019, em que grileiros de terras e pecuaristas instalados às margens da BR-163, no sudoeste do Pará, foram suspeitos de produzir queimadas sem sede para mostrar serviço ao então presidente Jair Bolsonaro, do PL. Apesar de frisar que a maioria das queimadas começou em áreas de propriedade privada, a Marina não culpou o agronegócio pelas queimadas em São Paulo, no Pantanal e na Amazônia, mas a bancada ruralista fez questão de vestir a carapuça. Aqui nós vemos uma foto, né, a Marina Silva, o presidente Lula, acho que a primeira-dama Janja, e alguns funcionários do IBAMA e de outros órgãos ambientais. O lobby
Isto é, a tentativa de influenciar das decisões de agentes políticos não é ilegal. Eu acho que aí nós já temos um problema a diagnosticar, né? Porque os lobbies são o quê? São justamente o ingresso das conveniências, dos interesses destes grupos do agronegócio, dos pecuaristas, dos madeireiros, para influenciar o legislativo desde dentro mesmo do Congresso, né? Tampouco incompatível com a democracia. Olha, desde os tempos antigos, a democracia e os grupos pecuaristas sempre estiveram ligados. Aliás, isso aqui é histórico. Se a gente for remontar a Grécia, a Roma e a própria Europa, já estavam fazendo parte, sempre estiveram fazendo parte dos grupos políticos, das monarquias, dos absolutistas, etc. e tal, né? Inferindo importância e aumentando seus interesses a partir dos lobbies que em cada século vai mudando de formas e o seu acionar, né? No Congresso, é corriqueiro se deparar com lobistas de todo tipo, servidores públicos pressionando pela aprovação de leis que os beneficiem, policiais militares, rodoviários, guardas civis uniformizados, pedindo ajuda para pautas de seu interesse, homens engravatados, discretos, à espera de conversas privadas nos gabinetes. A diferença do lobby ruralista está na força, no tamanho e na estrutura. Eu acho que é muito bom frisar essa sentença, né? A diferença do lobby ruralista está na força, no tamanho e na estrutura. Para começar, as entidades que formam o IPA não precisam sequer ir à Praça dos Três Poderes. Os deputados e senadores é que vão ao Lago Sul. As associações empresariais que bancam o Instituto Pensar Agropecuária, que nome eufemístico, né? Pensar Agropecuária, né? São formados por marcas de peso como Danone, Kellogg's, Heineken, grandes bancos como Bradesco, Itaú, Santander, seguradoras como Porto Seguro e Tóquio Marine, a operadora de telefonia Vivo. Muito importante ressaltar isso aqui faz tempo que a gente já vem falando aqui no nosso canal, né? As pessoas têm que ter consciência das marcas dos produtos que estão comprando. Inclusive, aqui nessa mesma matéria, inclusive eu vou abrir, embora o vídeo vai ser um pouquinho mais longo, mas é necessário abrir para que vocês conheçam as marcas que muitos de nós até compramos nos supermercados e que acabamos nós dando aval para que esses grupetes continuem agindo em contra, inclusive, do próprio consumidor. É muito importante fazer essa anotação, né? Então, quem tem conta no Bradesco, no Itaú, no Santander, quem está com seguradoras que seguro de vida, imobiliária, casa, que são o Porto Seguro e outros que eu já vou mostrar na sequência, tudo isso faz parte dessa máfia, né? É uma verdadeira máfia, né? O estilo Poderoso Chefão, Família Soprano, embora eles são fichinha, até porque não passam de um simples filme, mas esses filmes, seriados, que muito conhecido por vocês, era uma forma pedagógica de mostrar como as máfias hoje estão dentro, inclusive, da própria política nacional, né? Milhares de associações rurais, usinas de açúcar e etanol, indústrias de todo tipo, escritórios de advocacia e empresas do setor financeiro compõem as 57 entidades que sustentam o IPA. Algumas empresas, como as fabricantes de agrotóxicos, Bayer, BASF, Syngenta, que são as mais conhecidas por vocês, as multinacionais estadunidenses de alimentos Bunge, a Cargill, as brasileiras BRF e JBS, a JBS dos irmãos Wesley Batista, que inclusive o próprio Lula perdoou esses tempos atrás a dívida que eles tinham com o Estado, com a União, né? Eu acho que isso aí é importante, inclusive como vai ficar muita coisa aqui na descrição do vídeo, então vocês vão poder fazer suas pesquisas até para não perder a memória, né? É, a JBS, a Suíça, a Nestlé, integram não um, mas vários desses sindicatos patronais. Cada entidade, a lista completa está no infográfico a seguir. Aí eu estava comentando um pouco antes.
paga mensalidades para arcar com o aluguel da mansão e o salário dos funcionários do Instituto. Em total, segundo o site oficial, são 30 funcionários, né? O valor é mantido sob sigilo, mas fontes apontam cifras que variam de 14 mil a 20 mil reais mensais, numa conta conservadora que utiliza a menor cifra como base, e um orçamento mensal de mais de 800 mil reais. Que tal? E você, para pagar seu aluguel, tem que se foder o mês todo, né? Aqui estão as marcas, a gente já vai voltar aqui. Eu vou mostrar uma por uma para vocês aqui, ó. Aqui o texto segue. Vamos tirar a carapela para poder dar maior visibilidade ao texto, né? Vou colocar isso aqui para cima. Isso. Muitas das marcas cujos sindicatos patronais formam o IPA garantem a seus consumidores ter compromisso com a conservação do meio ambiente, mas no caso do Casarão do Lago Sul, suas entidades setoriais se dedicam a criar projetos que vão no sentido oposto. A lei que facilitou o uso de agrotóxicos a que impôs um marco temporal para a demarcação das terras indígenas, atenção aqui parentada, as propostas que reduzem a reserva legal em fazendas na Amazônia, que buscam sufocar financeiramente o IBAMA, afrouxar o licenciamento ambiental ou dificultar a criação de novas unidades de conservação ambiental são alguns exemplos. Como disse Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, na mansão funciona, abre aspas, o Centro de Produção Legislativa de Retrocesso Ambiental. E seus operadores preferem trabalhar longe do escrutínio público. As terças-feiras são os dias mais movimentados no IPA. É quando seu presidente, o ex-deputado mato-grossense Nilson Leitão, filiado ao PSDB, recebe os líderes da bancada ruralista no Congresso para definir as prioridades e as estratégias da semana. Em seguida, um almoço é servido aos lobistas e parlamentares. Naquele dia, no cardápio, havia peito de frango, grelhado, bife, arroz, pirão de mandioca e salada. Um verdadeiro banquete dos deuses, reunidos em torno de uma mesa quadrangular na sala Homero Pereira, né? Você vê como aqui é muito boa a descrição que o jornalista faz, né? Inclusive fazer uma descrição daquilo que nós chamamos da estética da dominação, né? E já nós vamos fazer um vídeo falando o que é a estética da dominação, né? Trata-se de uma homenagem ao político de Mato Grosso, falando de Homero Pereira, que foi estratégico para o surgimento do Instituto, autor do projeto de lei que deu origem à Lei do Marco Temporal. Homero Pereira morreu em 2013, aos 58 anos, vítima de câncer. Por que será, hein? Tudo acontece a portas fechadas. Jornalistas são confinados na sala de imprensa, confinados, onde dois sofás de couro e duas mesas de centro encostadas a uma parede compõem a decoração. Sobre elas, publicações que louvam o setor se oferecem como passatempo. Uma é dedicada a, abre aspas, responsabilidade social e ambiental, fecha aspas. Olha que cinismo desse pessoal, pelo amor de quem quer que seja. Olha isso. A responsabilidade social ambiental da indústria do tabaco. Ao lado da porta de entrada, um banner com a logomarca da Frente Parlamentar da Agropecuária, idêntico ao do Instituto Pensar Agropecuária. Diante dele, sobre um pedestal, 3 microfones. São do Canal Rural, que pertence à JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, né? Da JBS, inclusive, né? Do canal AgroMais, fruto de uma parceria do grupo Band com o próprio IPA e a Confederação da Agricultura e Pecuária, a CNA, e do canal do Boi, fundado por um pecuarista de Campo Grande nos anos 1990 para transmitir leilões de animais. O que dizer? Abre aspas, a primeira emissora de agronegócio do mundo. Gente, vocês lembram que eu costumo sempre falar que no início desse ano, a gente tem um vídeo, eu acho que até eu vou colocar aqui no card, sobre Garcia Dávila, que ele foi o maior latifundiário do planeta.
Lembra? Eu acho que alguém vai lembrar. Se vocês não lembram, eu vou colocar no card aqui em cima. Então, vocês podem clicar e assistir a aula sobre Garcia Dávila, que eu fiz diretamente desde Salvador, onde está, ainda está hoje, a casa do Garcia Dávila, o maior latifundiário do mundo, né? Que ele foi proprietário de toda a Bahia, o interior, inclusive, todos os estados do Nordeste, até o oeste do Piauí, né? Vamos lá. Então, isso aí, estou fazendo esse parêntese para anunciar que já o Brasil teve seu primeiro latifundiário mais famoso do mundo, mais afamado, agora nós temos a emissora mais afamada do mundo, que é a emissora do agronegócio, né? Que é do canal do Boi, né? Fundado por um pecuarista de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Só que hoje a única fala à imprensa será a breve e confusa declaração de Evaí de Melo. As perguntas de Suma Uma ao deputado chegaram rapidamente aos ouvidos da chefia de comunicação do IPA, que decidiu cancelar a entrevista coletiva que habitualmente é concedida pelo presidente da FPA, o deputado federal Pedro Lupião, do PP paranaense, né? Então, aqui nos vemos, né? Os microfones, né? Tá, 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 tá. Da sala de imprensa, a única vista para o interior da mansão é barrada por uma porta, guardada por uma funcionária do setor da comunicação do IPA. Assim que deputados e pessoas que vestem trajes sociais passam, ela é rapidamente aberta e fechada. Invariavelmente, a maçaneta cai e precisa ser recolocada no lugar. No pátio da mansão, vejo uma mulher circulando com um crachá da Crop Life Brasil, uma associação de fabricantes de agrotóxicos. Me apresento e peço uma entrevista. Aqui o jornalista da Suma Uma falando, né? Ela se desculpa, diz que não pode falar, mas que tem certeza de que o IPA terá prazer em responder as minhas perguntas. Enquanto isso, a jornalista Júlia Dolce, que também estava no casarão, fotografou placas com os nomes de alguma das entidades cujos representantes haviam participado do almoço daquela terça-feira, né? Imediatamente, um funcionário do Instituto abordou-a com a ordem de apagar as fotos. Como mediria dias depois, o executivo de uma das entidades que compõem o IPA, nada disso é casual. Vou à portaria e peço para conversar com a chefa de comunicação do IPA e da FPA, Daniele Araújo. Enquanto espero, um sujeito baixo, vestindo calça social e camisa branca, passa por mim e diz: jornalista é uma raça mesmo, hein? Quando eu finalmente sou autorizado a entrar e falar com o Arouche, ele está sentado ao lado dela em uma mesa de reuniões. Trata-se de Ibiapaba Neto, que fez carreira como jornalista em veículos como o Estado de São Paulo e Isto é Dinheiro Rural, antes de passar a atuar na assessoria de comunicação de grandes grupos econômicos. Desde 2013, e é diretor executivo da Citrus BR, a entidade que congrega as indústrias exportadoras de sucos cítricos. Também coordenou as comissões de comunicação e relações internacionais do IPA. Atualmente, segundo seu perfil no LinkedIn, é o chefe da comissão trabalhista. Ao contrário do que previra, a representante da Crop Life Brasil, a chefa de comunicação, me informa que nenhuma das perguntas enviadas ao IPA, perdão, será respondida. Abre aspas. O Instituto dialoga apenas com um setor. Quem fala com a sociedade é a Frente Parlamentar Agropecuária. Aqui eu quero fazer um parêntese, que a milícia Invasão Zero, que começou na Bahia, inclusive, e depois fizeram sua ligação aqui em Goiás, e logo Mato Grosso do Sul, é digamos assim, a frente armada da Frente Parlamentar Agropecuária, né? Seria como se fosse, né, a milícia que protege a Frente Parlamentar Agropecuária, né? Isso aqui só para fazer um parêntese e fazer a ligação entre o Instituto Pensar Agropecuária, a Frente Parlamentar e o movimento Invasão Zero, né? Seguindo aqui, por causa disso, eu enviei perguntas por e-mail em 23 de agosto. Um mês depois, as respostas ainda não tinham chegado. Minhas questões, afirma Daniele Arouche e Ibiapaba Neto, são enviesadas.
O interesse de Sumaúma em retratar o IPA parece ter desencadeado uma ordem de silêncio. Uma pessoa com acesso aos bastidores do Instituto contou que o pessoal de comunicação tentou descobrir quem me passava informações. Nenhum político da frente respondeu aos pedidos de entrevistas feitos por Sumaúma, nem mesmo o outro vice-presidente da FPA na Câmara, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Aceitou dar a entrevista. Político considerado moderado e de bom trato, ele é ligado ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Também foram enviadas perguntas a Zequinha Marinho, Podemos do Pará, vice-presidente no Senado, e aos deputados Marussa Boldrin, MDB Goiás, vice-presidenta para a região Centro-Oeste, José Rocha, União Bahia, vice-presidente para a região Nordeste, Domingos Sávio, PL Minas Gerais, vice para o Sudeste, e Luiz Nishimori, PSD Paraná, vice para a região sul do Brasil. Vicente Júnior, PP de Tocantins, listado no site da FPA como vice-presidente para a região norte. Licenciou-se do cargo de deputado federal para assumir uma secretaria do governo de seu estado. Ao final daquela terça-feira, a FPA soltou uma nota à imprensa como as queimadas que há anos destroem a vegetação nativa da Amazônia, do Pantanal e do Cerrado. Agora causam prejuízos ao agronegócio paulista. O texto anuncia uma ação coordenada para aprovar projetos de lei que endureçam as punições para crimes de incêndio criminoso. Olha, assim esteve Brasília em muitos e muitos dias, né? Não constranjam a minha bancada. Após 10 anos de tentativas, a bancada ruralista conseguiu, em setembro de 2009, que a Câmara dos Deputados criasse uma comissão especial para debater o novo Código Florestal. A lei, então, em vigor, datava de 1965, ou seja, dos tempos da ditadura militar empresarial que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985, incentivou a destruição do cerrado por pastagens e monoculturas de soja e executou uma série de projetos de colonização que foram o estopim para a devastação da Amazônia. Lembrando que todas as ditaduras militares na América Latina foram ditaduras militares empresariais. Com a redemocratização do país, a partir da final da década de 1980, a lei vinha sendo robustecida por sucessivos governos eleitos, pressionados a dar alguma atenção ao meio ambiente. Quando o então ministro da área, Carlos Mink, decretou que em dezembro de 2009 começariam a ser multados os donos das fazendas que não respeitassem a reserva legal, abre aspas, uma floresta protegida que deve ocupar de 20% a 80% da propriedade, a depender do bioma. Fecha aspas. Os ruralistas berraram e conseguiram pautar o tema. Moacir Micheletto, deputado federal pelo MDB do Paraná, foi nomeado presidente da comissão, um dos mais radicais políticos da bancada ruralista. Ele morreu em 2012 num acidente de carro. Micheletto e dois colegas igualmente intransigentes, Homero Pereira e Luiz Carlos Heinze, este último atualmente senador pelo PP gaúcho, vinham cobrando um apoio eficiente das entidades que representavam a economia do agronegócio. Atualmente pode parecer estranho, mas à época os agentes patronais não detinham unidade razoável de pleitos, narrativas para defendê-los e estratégias para implementá-los. Anota em Formação Política do Agronegócio, Editora Elefante, 2021, o antropólogo Caio Pompeia. Nós vamos colocar esse texto também na descrição aqui do vídeo, para que vocês também tenham acesso e leiam. Gente, eu sempre vou colocar em ênfase que a leitura tem que ser prioridade. Ninguém faz luta sem saber, sem ter um conhecimento. E a leitura nos proporciona o conhecimento necessário para a gente poder ter, inclusive, esse diagnóstico que nós precisamos ter para poder implementar ações, combater o agronegócio, né? Micheletto tinha apresentado um projeto de lei para mudar o código ainda em 1999, mas ele mal saíra do lugar. Para a nova oportunidade não ser perdida, algo precisava mudar. Incentivadas pelo trio de políticos, duas entidades regionais do setor rural, a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão e a Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a AproSoja
Mato Grosso, MT, toparam meter a mão no bolso e financiar um escritório de apoio para a bancada ruralista, né? Aliás, essa tal de AproSoja, quem me apresentou isso foi o professor Rodolfo Salme, né, do canal Ambiente e Cidadania, que inclusive ele tem um react de uns programas que eles passam lá no Mato Grosso, falando sobre os incêndios e as queimadas, né, tentando limpar a barra deles, né? É muito bom, recomendo, vou sempre recomendar vocês assistirem, né? Faz parte desse conhecimento que nós precisamos ter para poder enfrentar esses verdadeiros inimigos da vida, dos povos indígenas, do povo brasileiro em geral, né? Abre aspas, era o embrião do Instituto Pensar Agropecuária que revolucionaria o campo, escreve Pompeia, que há mais de 10 anos se dedica a pesquisar a influência política do setor rural. É importante ler esse texto, né? Aqui surge uma figura fundamental, João Henrique Hummel Vieira. Olha os sobrenomes dessas figuras, né? Sobrenome alemão, né? Parece que lembra uma figura da Alemanha nazista, né? Aquele era Himmel, né? Aqui Hummel, né? Enfim. Hoje é um dos mais conhecidos lobistas de Brasília. Desde 2005, ele prestava serviços de consultoria para a AproSoja MT. Em 2008, havia ajudado a repaginar a frente parlamentar da agropecuária. Agora tinha chance de entregar a lei florestal ao gosto de seus clientes. Sabia que não seria fácil. Ao contrário de hoje, não havia orçamento secreto nem emendas parlamentares de pagamento obrigatório. Assim, a maior parte dos parlamentares tendia a votar com o governo para, em troca, pedir verbas e projetos para suas bases eleitorais. Aí está a nefasta figura de Hummel. E eu ia falar Himmel, mas não, não é Himmel, é Hummel, né? Pois é, né? É, não, sempre tem coisas que não são tanta coincidência, né? Enfim, vamos lá, vamos continuar com a leitura, né? Para vencer a queda de braço com o ministro do Meio Ambiente, do então popularíssimo Lula, olha, popularíssimo, que hoje o Lula, infelizmente, Hummel sabia que precisaria de uma estratégia ousada. A primeira tarefa era ganhar o coração do relator, ou seja, do político que escreveria o texto da nova lei na comissão. Tratava-se de Aldo Rebelo. Oh, meu chapéu. Então, deputado federal pelo PCdoB de São Paulo. Atualmente ele está no MDB. Está vendo como os políticos mudam dependendo dos seus interesses e suas conveniências? E foi secretário do prefeito bolsonarista da capital paulista, Ricardo Nunes, seu colega de legenda. Quando Aldo foi escolhido, os partidos de esquerda acharam que até poderia ser um cara meio termo. Relembra Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do IBAMA, no governo de Michel Temer, 2016-2019. À época, ela era consultora legislativa da Câmara e acompanhou tudo de perto. Pois bem, não vou falar desse sujeito do Aldo Rebelo, porque vocês podem pesquisar ali, você vai ver as asneiras que ele fala, que não são asneiras, são justamente ele que virou a casaca, saiu de um partido que se dizia comunista e entrou num partido de direita tradicional aliado aos agronegócios, ao extrativismo voraz. O IPA só seria formalmente fundado em 2011, mas Himmel, eu ia falar Himmel de novo, mas Hummel passou a reunir sua tropa de choque de parlamentares e assessores em uma tradicional padaria no Lago Sul. Eles perceberam que era crucial ganhar a guerra das narrativas, não só fora, mas também dentro do Congresso. Como deputados raramente dominam os assuntos que vão votar. Olha só, como deputados raramente dominam os assuntos que vão votar. Criaram um embrião de uma estrutura de assessoria capaz de municiá-los com argumentação farta, direta e de fácil compreensão. Assessoria de gabinete, o partido ou a consultoria da Câmara pouco ajuda, mas a Frente Parlamentar Agropecuária estaria preparada para entregar conteúdo e estratégias políticas a quem quisesse aparecer no debate. O relatório que Rebelo apresentou, em julho de 2010, já dizia a que vinha na epígrafe,
dedicado aos agricultores brasileiros. Olha isso aí, ó. Eu vou até fazer a marcação aqui, dedicado aos agricultores brasileiros. A palavra agricultores, ligada a quem coloca comida na mesa de brasileiras e brasileiros, encobre que a mudança na lei beneficiava principalmente latifundiários, donos de empresas rurais de carne e grandes plantadores de soja, produzida para alimentar porcos e galinhas em outros continentes. Dispensava fazendeiros de recompor área de reserva legal destruídas e propriedades de até 4 módulos rurais, o que, em parte da Amazônia, significam 100 hectares. 1 hectare é quase um campo de futebol. Imaginem 100 hectares. De manter uma árvore sequer de pé. A descoberta de que uma advogada que prestava consultoria jurídica à FPA havia escrito ao menos parte do texto não alterou a trajetória da lei. A batalha, então, já estava perdida. Olha só. O texto foi à votação no plenário em maio de 2011, quando a petista Dilma Rousseff já era presidenta da República, e Michel Temer, do MDB, o vice. Coube ao deputado potiguar Henrique Eduardo Alves deixar claro que o Código Florestal havia mudado profundamente a relação entre o Executivo e o Legislativo. Alves era líder do MDB na Câmara, mas, da tribuna e diante de um plenário lotado, mandou um recado aos ministros filiados ao seu partido. Abre aspas. Não constranjam a minha bancada, até porque não vai adiantar absolutamente nada. Esta é a hora desta casa se afirmar. Isto aqui é um poder, bradou, celebrando, abre aspas, a vitória da agricultura e da produção brasileiras. No Senado, o governo conseguiria amenizar parte da surra que levou na Câmara, mas a legislação se flexibilizou. O Código Florestal de hoje é menos rigoroso em certos dispositivos do que o anterior, analisa Sueli Araújo. Politicamente, tudo seria diferente dali em diante. A FPA havia se tornado a bancada mais forte do parlamento. O IPA atrairia entidades patronais em série, encantadas com a força demonstrada pelo novo modelo de lobby. Para observadores, Hummel, ainda bem que falei certo, foi capaz de antecipar um momento político atual em que um Congresso com poder hipertrofiado é capaz de impor derrotas sucessivas ao governo. Procurado, o lobista recusou uma entrevista para esta reportagem. De início, concordou e propôs agendarmos um horário. Depois, parou de atender as ligações e de responder às mensagens enviadas ao seu telefone celular. Atualmente, é impossível circular pelas salas em que se reúnem. As comissões do Congresso debatem temas de interesse do agronegócio sem se deparar com assessores que carregam pastas de papelão decoradas com o emblema da FPA e do IPA. Dentro delas está uma posição contra ou a favor, e a argumentação formuladas na mansão do Lago Sul para as matérias do dia. Cada político da frente recebe a sua antes do início das reuniões. Parlamentares que encampam projetos de leis e as narrativas do tipo: quem encontra o agro é contra o Brasil. Quem é contra o agro é contra o Brasil. Gente, é muito hilário tudo isso. São divulgados nas redes sociais, canais de TV, a cabo, internet, ligados ao agronegócio. É um trabalho tocado por uma equipe de 11 pessoas, mais de um terço de todo o pessoal do IPA, dedicadas apenas à tarefa de comunicação, como produzir vídeos, notas, conteúdo para redes sociais, alimentar um site de notícias próprio. A agência FPA é até uma revista publicada a cada 2 anos. Olha só quem aparece aí. Esses tios de gravata, gente, pelo amor, né? Além de serem brancos, de gravata, eles causam. Um auxiliar próximo a João Hummel costuma descrevê-lo como o lobista punk rock. A razão é eu gosto dele pelo confronto. Quando vai ao Congresso, comporta-se como quem está em casa. Na comissão especial da Câmara que discutiu entre 2016 e 2018 o PL do veneno, gostava de se sentar-se na primeira fila entre colegas ruralistas,
Tratava-se de uma proposta para facilitar o registro e a venda de agrotóxicos. Ela virou lei em 2023, depois de mais de 20 anos de discussões. Gente, vocês lembram, até os partidos de esquerda votaram a favor. 99% de todos os partidos do Congresso votaram a favor da lei do veneno. Que pouca vergonha. Certa vez foi flagrado levantando a mão para votar como se fosse parlamentar. Na mesma comissão, houve um momento em que riu do então deputado Alessandro Molon, do PSB Fluminense, que criticava o projeto por permitir o registro de substâncias suspeitas de causarem câncer em crianças e adultos e malformação em fetos. O senhor está rindo de quê? Estamos falando de vida de pessoas, reagiu o político do PSB. Aliás, tem a figura no início do texto que morreu de câncer, né? Por que será que as pessoas morrem de câncer, né? Aí ele fala, né? Câncer tudo dá, poeira dá, fumaça de carro dá. E aí, você vai parar de andar de carro? Reagiu um debochado Hummel em entrevista à agência pública em 2018, quando indagado sobre o projeto a pessoas próximas. O lobista gosta de dizer que tudo que a bancada ruralista apresentou de relevante nos últimos 15 anos é obra dele, inclusive o PL do veneno. Seja como for, seu estilo é indissociável do crescimento e consolidação do IPA, do qual foi diretor executivo desde a fundação em 2011 até 2021. Para conseguir lidar com as demandas das atuais 57 entidades, o IPA se estrutura em comissões temáticas. A assessoria de comunicação se recusou a informar quais são e quem as compõe. Em 2019, quando o antropólogo Caio Pompeia foi autorizado a realizar uma pesquisa na sede do Instituto, eram mais de 10, entre elas as de direito de propriedade, segurança no campo, endividamento rural e alimentação e saúde. Em cada comissão, há um funcionário do IPA e um consultor indicado pelas diversas entidades. São esses agentes técnicos especializados que elaboram, em diálogo com as associações, minutas de projetos de lei e emendas constitucionais, afirma Pompeia. As comissões completam as comissões completam-se com a participação de um parlamentar, justamente aquele que também é designado como responsável pela comissão homônima da mesa diretora da FPA. Embora a frente não as apresente dessa maneira, na grande maioria dos casos, as comissões do IPA e da FPA são, de fato, o mesmo espaço de articulação privado parlamentar. Ao longo da apuração desta reportagem, a lobista Aline Cristofoli foi uma das poucas pessoas que concordaram em falar abertamente sobre o IPA. Quando conversamos em fins de 2023, ela trabalhava para a AproSoja Mato Grosso, em Brasília. Atualmente vive na Bélgica. Tem 17 anos que eu trabalho como lobista, não tenho problema em falar disso. Ela me disse à época. Em seguida, deu alguns detalhes de como funciona o trabalho. Quem passa a demanda legislativa somos nós, as entidades. Por exemplo, a ProSoja tem interesse em melhorar o calendário do plantio agrícola. Primeiro, tem que chegar num consenso entre 30, 40 entidades nas comissões técnicas. Falou. O papel das comissões é justamente construir consensos entre as entidades setoriais. É ali, e não sob o olhar do público, que as discussões acaloradas acontecem e ganha quem forma mais convincente, ou mais forte. Obtido o consenso, ele é levado ao presidente do IPA, Nilson Leitão, e só então aos parlamentares. Quando senta todo mundo no almoço, já veio consenso sobre a pauta prioritária, decidida pelo IPA e pelos parlamentares, diz Cristóforo. Claro, não é uma vida de mão única. Os políticos também levam pautas de suas bases eleitorais ao IPA e, vez ou outra, acontece de discordarem do que desejam as entidades empresariais. Aí estão, ó. Olha a cara desses sujeitos.
Negociador hábil, João Henrique Hummel costumava ser crucial na costura dos consensos das entidades entre si e delas com os parlamentares. Contudo, ele deixou o IPA em 2021, depois de desentendimentos com Nilson Leitão. Levou consigo parte da equipe e montou a própria empresa de lobby, além de tocar duas outras frentes parlamentares, a do empreendedorismo e a do biodiesel. Desde então, a frente do empreendedorismo também passou a realizar almoços semanais em Brasília e também às terças. Olha, essa história de empreendedorismo que o povo fudido aí comprou, né? Tem que começar a levar em conta que empreendedor é quem possui bens e riquezas, dinheiro, né? Aquele pessoal que anda por aí, não, porque agora nós somos empreendedores, porque agora virou um discurso desde o gari até o cara que vende tem uma hotelete, um pequeno comerciante e também se autodenomina empreendedor. O empreendedor, esses aqui são os verdadeiros empreendedores. Inclusive, o empreendedorismo é um pensamento filosófico que veio desde o século XIX através de um autor que se chama Schumpeter. Schumpeter. Vocês têm que ter esses conhecimentos para que vocês vejam que não são questões que começaram agora, eles vêm sendo reproduzidos na medida em que justamente faz jus aos interesses de alguns grupos políticos, corporativos, empresariais e por aí vai, né? Leitão, por outro lado, é visto com ressalvas pelos parlamentares, justamente por ser também político. Para um observador, o Instituto perdeu algo de capacidade de pautar o debate no Congresso. A bancada ruralista enfezou-se na oposição a Lula, ao passo que parte das entidades reunidas no IPA gostaria de uma relação mais amistosa com o governo. O presidente de uma delas, porém, discorda. Hummel é um baita articulador, mas até para ele gerenciar os interesses de quase 60 associações era difícil. E quem decidiu ser reativa ao governo foi a própria FPA. Isso nem Hummel conseguiria mudar, afirmou, sob a condição de anonimato. A ascensão da extrema-direita tornou algumas posições explícitas. A ProSoja-MT, entidade que iniciou o movimento que resultou na criação do IPA, teve dois dirigentes investigados pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Antônio Galvão, que a presidiu entre 2018 e 2020, e Lucas Costa Weber, vice-presidente entre 2021 e 2023. O relatório final da CPMI pede o indiciamento de ambos. Ainda assim, Weber foi eleito presidente da entidade para o período 2024-2026. Cadê a justiça? Uma pergunta. Muitas dessas entidades ficaram muito politizadas, falaram de meio ambiente, virou coisa de comunista, coisa imposta de fora para travar o desenvolvimento do Brasil. Isso é muito forte, principalmente nas regiões de fronteira, que enxergam a agropecuária como a única chance que vão ter, diz um executivo de uma das poucas associações que integram o IPA. E tentam, por interesse comercial, mas sem sucesso, modernizar a visão do setor sobre pautas como clima e conservação ambiental, né? Sobre essas questões aqui que a matéria está retratando, a gente é importante começar, inclusive, a fazer a pensar o que está acontecendo com essa tal de cooperação sul-americana de comércio e exportação, né? Nós vamos fazer um vídeo também sobre isso, porque aí entra a questão do corredor bioceânico, que é justamente o grande interesse, o mega interesse dos mal denominados produtores rurais do agronegócio na região de Mato Grosso do Sul, exatamente lá, ali, onde teve as massacres, em julho e em agosto, e as mortes de dois indígenas no município de Antônio João, pertinho ali da fronteira do Paraguai. A gente já vai fazer um vídeo sobre isso. Aliás, no decorrer dos dias, agora que já passou essa primeira parte das eleições, a gente vai começar a trazer umas bombas aqui para vocês ficarem atentos, ficarem espertos, né?
Atual presidente da FPA, Pedro Lupião, defende a anistia de Jair Bolsonaro e diz que vai trabalhar por ela para que ele dispute a eleição presidencial de 2026. A frente também lista entre seus membros alguns dos nomes mais barulhentos da extrema-direita do Congresso, como Evair de Mello. Não consta, contudo, que isso realmente incomode as entidades reunidas no IPA. A FPA, ao final, segue entregando resultados, garantiu desconto nos impostos sobre a compra de agrotóxicos, manteve os alimentos ultraprocessados fora da lista dos produtos que vão pagar o imposto seletivo, apelidado de imposto do pecado, na reforma tributária, incluiu a carne na cesta básica isenta de taxação. Os dois últimos itens ainda precisam ser ratificados pelo Senado. Vou tirar aqui a minha carapela de novo aqui. Isso. Os bois e as vacas na área da Amazônia. Pois bem, agora vem a parte mais sinistra e que tem a ver com os parentes, né? Ninguém quer invasão de terra por índio. Gente, o nosso canal esteve no Mato Grosso do Sul. Deixa eu beber um pouco de água. Nós estivemos lá no Mato Grosso do Sul, como muitos sabem, nós ficamos mais de é, praticamente um mês e meio com os parentes Guarani Kaiowá. Então a gente testemunho direto da questão, inclusive que tem a ver com a semântica de dizer que os indígenas são invasores, né? A gente viu muita coisa ali que hoje até mesmo nós aqui como canal vemos nos canais inclusive ditos progressistas eles não falam, né? Porque essas pessoas não saem. Nós estivemos lá em campo, acampados junto com os Guarani Kaiowá, na região de Douradina. E quando a gente tem esses dados empíricos, ou seja, a gente testemunha qualquer tipo de narrativa que venha desses grupos, para nós como canal, resulta totalmente, além de enganosa, é totalmente criminosa. Até porque nós temos que começar a perceber que as narrativas deles nada mais é que uma inversão de valores, né, para colocar culpa naquele outro sobre as condições que eles têm, neste caso o agronegócio, as condições de defesa de uma propriedade, desse tal direito à propriedade. A gente vai fazer um vídeo nos próximos dias falando a questão de propriedade, de onde que vem, porque tudo isso tem uma raiz, né? Inclusive, as raízes, elas são semânticas, elas são lexicais, ou seja, tem o conteúdo forte na própria palavra. Assim, o termo invasão, né? Quem são os verdadeiros invasores? Quem são os que invadem e invadiram antes dessa sucessiva de invasões durante os séculos seguintes ao século XVI? E de onde que vem o termo propriedade? Propriedade como próprio e a propriedade privada como próprio é, multiplicado por dois. Entende? E os parentes têm que começar a ficar alertas com isso. Os parentes indígenas no Brasil hoje precisam entender com profundidade as palavras que os colonizadores, os brancos, nos colocaram na nossa boca. Porque essas palavras não caíram do céu. Esses termos, essas palavras, né, não caíram do céu. Não é que chegou assim, opa, eu vou pegar a palavra. Não. Elas foram colocadas na nossa boca. Conhecer profundamente a língua portuguesa significa entender o sentido que ela tem referente à situação que se nos apresenta, ou seja, dentro de um contexto. Qual o contexto de um proprietário dizer que índio está invadindo? É uma forma de criminalização.
Então, quando a gente começa a entender a narrativa, começa a entender o sentido que tem as frases e as palavras, a gente começa a entender, desde a nossa perspectiva como indígenas, qual que é a luta que nós temos de fazer, sino também desde o âmbito das narrativas, mas de uma narrativa que realmente impõe a força e coloque as pessoas na esfera da dúvida. Porque não adianta mesmo que os não indígenas, embora eu não goste de dizer não indígenas, mas vamos lá, mesmo que os não indígenas, por alguma questão, mesmo que intuitiva, saibam que não é o índio, como fala aqui, que invade, mas eles também precisam entender com mais profundidade o contexto em que esses termos e essas palavras se situam e elas são proferidas, certo? Espero com isto aqui poder fazer compreender, entender o que a gente quer passar, qual que é a mensagem que a gente quer passar. Vamos continuar com a leitura, já estamos no final. Após a vitória no Código Florestal, o Instituto Pensar Agropecuário voltou as atenções para as terras indígenas. A demarcação contínua de Raposa Serra do Sol, em Roraima, lá de povos Ingaricó, Macuxi, Patamona, Taurepang e Uapixana, depois de um longo julgamento no Supremo Tribunal Federal, colocou latifundiários e corporações em estado de alerta. Associações integrantes do IPA levaram o tema às suas agendas de prioridades, em documentos entregues aos candidatos que disputaram a eleição presidencial de 2014. A Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, pediu um novo marco regulatório para as demarcações de terras indígenas por intermédio de alteração constitucional. Por sua vez, a Confederação da Agricultura e Agropecuária, a CNA, dizia ser urgente e definitivo cessar as ações demarcatórias, devendo o governo adotar mecanismo de aquisição de terras em atendimento de eventual demanda de novas áreas para as comunidades. A lobista Aline Cristófoli, que atuou para a AproSoja no IPA, afirmou que todas as entidades queriam um marco temporal que só permite a demarcação de territórios que os indígenas já ocupassem em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição em vigor. A gente demandou a eles, os parlamentares, demarcação de terras indígenas é assunto prioritário para a cadeia inteira do agronegócio. Não é só para produtor rural, não, senão as empresas de celulose. A galera da floresta não ia estar lá. Senão, as empresas de celulose e a galera da floresta não ia estar lá. Quer dizer, todo mundo é inimigo. Por isso que o título dessa live, desse vídeo que eu estou gravando, perdão, é justamente isso. Saibam quem são os inimigos dos povos indígenas e da população brasileira. Aí vocês têm. Não é só para produtor rural, não, senão as empresas de celulose, a galera da floresta, olha, a galera da floresta, como se fosse, não sei, a galera. Gente, porque eles também não querem ser invadidos. Ninguém quer invasão de terra, nem pelo MST, nem por índio, nem por quilombola. Isso aí é insegurança jurídica, né? Aí já é uma pergunta que a Cristófoli faz. Insegurança jurídica, né? No Brasil já está demais. Em meados de 2023, o Supremo estava próximo de retomar um julgamento sobre a constitucionalidade do marco temporal. Foi questão de semanas para a Frente Parlamentar Agropecuária passar o trator. Um dos seus integrantes, o deputado Arthur Oliveira Maia, do União Brasil Baiano, resgatou um projeto de lei apresentado por Homero Pereira em 2007 e produziu o que o movimento indígena viria a chamar de PL do Apocalipse. Com as bênçãos de Arthur Lira, do PP alagoano, presidente da Câmara, o texto foi aprovado em regime de urgência. Dias depois de o Supremo já ter decidido que a Constituição não admite o marco temporal.
o projeto foi aprovado no Senado. Naquelas semanas, assessores da frente circulavam com pastas produzidas especialmente para aquela votação, demonstrando quão importante é a pauta para a turma da mansão do Lago Sul. Na parte interna, a pasta traz um cartoon em que um pequeno produtor rural, é expropriado da terra que herdou do avô por um indígena. E agora? Eu fico sem nada? Questiona-se o rapaz. Gente, o pequeno produtor rural, ele já tem uma defesa desde o âmbito legal. Ele pode ganhar até 15 módulos. Isso está no decreto 1775 de 1996, que vocês podem fazer a pesquisa aqui pela internet. Eles já têm. Mas o que acontece? O pequeno produtor que não sabe, ou até por ingenuidade, ou mesmo por irresponsabilidade própria, ele vai comprando o discurso do grande agronegócio, do grande exportador de soja, de sorgo, de trigo. Né? Ele compra achando que ele vai ficar rico, né? Que ele vai aumentar suas hectares de terra, e por aí vai, porque é isso que também a gente viu lá no Mato Grosso do Sul, quando estávamos lá na retomada com os parentes Guarani e Kaiowá. Por isso que populações inteiras, como o município de Douradina, se voltam contra os indígenas, até por uma questão de dizer, olha, eu prefiro comprar o discurso do meu patrão que comprar o discurso desses índios aí que não querem trabalhar, que são vagabundos, porque assim é como nos tratam, né? Como vagabundos, invasores, né, analfabetos, fedorentos, que mal cheiram, porque isso é o tratamento. Inclusive, esses dias anteriores à eleição de ontem, teve uma mulher lá dizendo isso, e que chegava em casa e tirava a roupa e passava álcool, nem porque esteve junto com os indígenas, né? Porque esse é o modo que a população brasileira, no geral, trata os indígenas aqui no Brasil. Né? Infelizmente é assim, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Sul e até mesmo no Nordeste e no Norte do país. Agora, o pequeno produtor rural compra o discurso do grande produtor, do grande latifundiário, e ele acaba, inclusive, perdendo a possibilidade que ele tem, através desse decreto de 1775, de poder ganhar, inclusive, até 15 módulos. Ele pode ser, inclusive, quando há processo de desinclusão de terras, o que acontece? Esses pequenos produtores rurais, não, eles não perdem, porque eles podem ir para outro lugar e equitativamente, segundo o que ele tinha lá em sobreposição de terra indígena, ele vai ganhar de novo num outro lugar. Não tem problema. Inclusive, ele ganha muito mais, porque ele ganha sementes, ele ganha financiamento, ele ganha máquinas e trator, e não sei o quê, insumos e tal. Ele não perde nada. Mas a maioria dos pequenos produtores rurais no Brasil hoje, inclusive, como a gente viu em campo, lá no Mato Grosso do Sul, acredita na narrativa do seu senhor, do seu patrão, do seu algoz, porque também eles acabam sendo escravos, né, desse senhor que os oprime. Vamos continuar. Eu só estava querendo fazer um pequeno parênteses. Né? Então, essa charge, esse cartoon que apareceu aí, é uma infâmia, né? É uma infâmia. Né? Vamos seguir aqui, porque nós ficamos aqui. E agora? Eu fico sem nada, questiona-se o rapaz. Uma folha com argumentos a serem usados em eventuais debates traz pontos comuns. A necessidade de garantir paz e tranquilidade fundiária ao país. Olha, a paz que eles têm lá no Mato Grosso do Sul é a paz armada. Inclusive, já vamos fazer uma denúncia de um sujeito que se elegeu vereador lá na cidade de Dourados para demonstrar para vocês que eles não são da paz e muito menos da tranquilidade. Né? Paz no campo é a paz armada deles, é a guerra que eles querem. E afirma que os territórios indígenas no Brasil representam a área somada da França, Espanha, Suíça, Portugal e Áustria. Só esqueço de mencionar que todo o território do país era de posse indígena antes da invasão pelos europeus em 1500. Eles não querem reconhecer isso. Aqui, tá vendo? Ó, eu vou tirar a minha carapela daqui para mostrar a charge, né, onde o cara, né, tentei achar. E agora? Eu fico sem nada aqui, aí, ó, tá vendo aqui? Nossa, eu não estou conseguindo, eu quero. É isso. Aí, para que vocês visualizem melhor, como o texto vai ficar na descrição do vídeo, vocês podem ampliar para vocês terem
uma observância melhor sobre essa pasta que eles já chegam, né, com esses cartoons, essas charges muito mal feitas, muito infames, né? Atualmente, as terras indígenas ocupam pouco menos de 14% do território brasileiro. É muito pouco. Somam 117 milhões de hectares. Para efeito de comparação, as monoculturas de soja ocupam quase 46 milhões de hectares na safra 2023-2024, a mesma que o governo federal deu como prêmio R$ 500 bilhão, né? Uma vez e meia o tamanho da Itália, que tem pouco mais de 30 milhões de hectares. As terras indígenas desempenham um papel crucial na preservação da natureza, segundo o MAP Biomas. Perderam apenas 1% da vegetação original entre 1985 e 2023. No mesmo período, as terras privadas, como as dos latifundiários de soja, perderam 20% da sua cobertura florestal. Olha, eu vou até marcar aqui para ter essa ênfase que isso aí são dados específicos, e quem conhece terras indígenas, quem já foi nos territórios, sabe como os únicos lugares preservados hoje no Brasil é onde tem parentes ali cuidando das fontes de água, dos mananciais, das florestas e da flora e da fauna. A pressão ruralista sobre o tema prossegue. É tamanha que o Supremo recusou-se a confirmar o que já havia decidido sobre o marco temporal. Por ordem do ministro Gilmar Mendes, formou-se uma comissão de conciliação sobre o tema. Olha, essa palavra conciliação, gente, toda vez que eu ouço ou leio essa palavra, me dá uma vontade de vomitar, sinceramente, pelo amor, né? Depois também vamos falar nos dias que seguintes, não vamos falar sobre o que aconteceu no dia 25 de setembro. Na segunda reunião, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, retirou-se da mesa. Mendes, que tem laços com o ruralismo, mandou a conciliação prosseguir mesmo assim. Quarta-feira, 4 de setembro. Em mais uma manhã em que Brasília amanhece coberta pela fumaça dos incêndios que destroem a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado, a ministra Marina Silva estava sentada à mesa principal da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Foi convocada para falar sobre as queimadas. Desde que era senadora, eu dizia que isso iria acontecer, diz a ministra, ao abrir sua fala. Em seguida, desfia dados aterradores. Ainda que 27% das áreas queimadas na Amazônia sejam de atividade agropecuária, 32% estavam cobertas por vegetação nativa. Significa que estamos em processo severo de mudança do clima, com a floresta em processo de perda de umidade, explica didática, mas ninguém parece ouvi-la ou escutá-la. Primeira senadora a falar, Rosana Martinelli, do PL de Mato Grosso. Quer saber se o Ministério dos Povos Indígenas está fazendo a conscientização dos nossos índios para não colocarem fogo em suas áreas. E justifica-se, é uma questão cultural. Ela é da bancada ruralista, para quem os indígenas são sempre um bode expiatório conveniente. Também é investigada no inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal que trata dos ataques golpistas de 8 de janeiro. E ex-prefeita de Sinop, cidade do norte do estado, que também foi comandada por Nilson Leitão, do IPA. O Ministério dos Povos Indígenas está fazendo e muito, responde Marina. Primeiro porque é o Ministério de um povo que nunca desmatou. Isso já é uma contribuição inimaginável. As melhores brigadas contra incêndios são os indígenas. Sabem trabalhar durante a noite, conseguem suportar temperaturas altas e baixa umidade. Podemos criar um programa de educação das pessoas não indígenas para que não usem um fogo como estão usando. Eles, os indígenas, precisam nos educar. Está falando de nós, né? Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, apresenta uma solução peculiar. Premiar quem invade, desmata e em seguida põe fogo em terra pública, abrindo espaço
para novas áreas de pastagem. Gente, que horror! Nós vamos resolver o problema do desmatamento a hora que demos título aos produtores. Quer dizer, eles querem queimar tudo, acabar com tudo e depois serem premiados, como os fazendeiros do Mato Grosso do Sul foram premiados com quase 146 milhões de reais. Bagatoli nasceu no interior de Santa Catarina e em 1974 chegou a Rondônia para desbravar a região norte do país. Participou do que o documentarista britânico Adrian Cowell, que passou 10 anos na região, chamou de a década da destruição. Rondônia é o estado mais desmatado da Amazônia. 40% de sua cobertura florestal já virou madeira ou fumaça. Quem está fazendo isso, os incêndios, tem interesse, reage Marina, tocar fogo, daí joga semente para pasto e depois vem a essa casa pedir a regularização fundiária daquilo que foi criminosamente destruído. É roubo do patrimônio público, exaspera-se. A sessão se arrasta com muitas tentativas de eximir o agronegócio de qualquer culpa pelos incêndios, de constranger a ministra e poucas manifestações de compreensão com a complexidade e a gravidade do problema. Ao final, a presidenta da comissão, Leila Barros, uma ex-jogadora de vôlei que foi medalhista olímpica e pan-americana e se elegeu senadora pelo PDT do Distrito Federal, se emociona. Diante de um plenário já abandonado pelos ruralistas, dirige-se à ministra com voz embargada. Você está há anos falando que íamos chegar a este ponto, e chegamos. Me faz refletir sobre a ignorância que a gente viu na sessão. O que mais me dói é não entenderem quanto é sério o que a gente vive. Não temos plano B, cara. Que falta de compromisso com o futuro. Marina, visivelmente tocada, se levanta e lhe dá um abraço. Naquela noite, a comunicação da FPA distribuiu à imprensa uma nota em que destaca as falas de Bagatoli e de Martinelli. Nenhuma fala de Marina Silva foi incluída. Quarta-feira, 11 de setembro. Graças à fumaça produzida pelos incêndios florestais, São Paulo amanhece pelo terceiro dia consecutivo como a metrópole com pior qualidade de ar em todo o mundo. Sem problema. Se você está na Rosewood, São Paulo, o hotel 6 estrelas que se autocelebra como um oásis metropolitano que ocupa dos poucos edifícios históricos remanescentes da região e também uma impressionante torre com jardim vertical projetada pelo arquiteto Jean Nouvel, vencedor do prêmio Pritzker, ambos com design de interiores criados pelo visionário Philip Stark. Apenas figurões do agronegócio e da Faria Lima foram convidados para o Bradesco BBI Agro Summit. E um público composto quase que exclusivamente de homens, quase todos brancos e de terno, a maioria sem gravata. Voltamos àquilo que eu venho sempre falando, a estética da dominação. O economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, sobe ao palco, sorridente, usa um microfone preso ao ouvido, ao melhor estilo Madonna, para anunciar a atração do almoço. Uma conversa com o deputado federal Pedro Lupião, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, e com Mauro Mendes, governador de Mato Grosso do Sul, filiado ao União Brasil. A foto aqui, o trator aqui no fundo, passa a boiada, como sempre eles fizeram. Acho que vou me divertir com essas duas figuras públicas que têm um papel super representativo na economia brasileira, Paparica e Honorato, enquanto garçons começam a circular com garrafas do que parece ser água e bandejas cobertas por latas de refrigerante. Mato Grosso é o estado mais importante da produção agro hoje em dia. Pedro Lupião, um dos parlamentares mais respeitados no nosso país, liderando a FPA, que cumpre um papel em defesa do agro dos nossos produtores. Mas até ali a fumaça já havia chegado. Não posso deixar de falar um pouquinho sobre as queimadas. Honorato abre a conversa dirigindo-se a Mendes. Apesar de reconhecer que se trata de um dos reflexos das mudanças climáticas e que acontecem por ação humana, o governador mira em um bode expiatório conhecido. No meu estado, temos alguns poucos registros de coisas criminosas e também grande número de ocorrências que começam dentro de reservas indígenas.
porque é um pouco cultural dos índios. Fazer queimadas, o mau manuseio do fogo. Aquilo toma proporções gigantescas quando sai de dentro da reserva num raio gigantesco. É mentira. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, apresentados uma semana antes no Senado, 85% dos incêndios em Mato Grosso começaram em áreas privadas. Só 10% dos focos estão em terras indígenas. Quando recebe a palavra Lupião, jura que estamos apoiando a legislação mais punitiva para esses incendiários. Entretanto, um dos projetos de leis mais recentes que apresentou é o 1497 de 2024, que obriga a União a oferecer a oportunidade de regularização fundiária a qualquer invasor de terras públicas. Existindo alguém sobre uma área que, após análise, observa-se ser de propriedade da União, imperioso que se oportunize a regularização de tal ocupação antes de qualquer outro ato, diz a justificativa do texto. Dois consultores legislativos entrevistados por Sumaúma, não tem dúvida, é um flagrante incentivo a mais grilagem de terras e queimadas na Amazônia. A briga em que estamos não é sobre a questão ambiental, diz Lupião, isso é lorota, é o que vende jornal, faz as ONGs faturarem. A nossa briga é concorrencial, afirma, repetindo a lorota de que a defesa da Amazônia é feita por gente interessada em prejudicar o agronegócio brasileiro. Entretidos, os convidados do banco almoçam e bebem vinho. Terça-feira, 17 de setembro, um incêndio consome desde o domingo o Parque Nacional de Brasília. Não chove há 147 dias. Já se completaram mais de 160. O ar que se respira na cidade é considerado perigoso para idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios. No Palácio do Planalto, Lula reúne presidente dos três poderes para debater medidas contra o impressionante avanço das queimadas. Na saída, o presidente da Câmara, Arthur Lira, trata de colocar freio na hipótese de aumentar as penas para causadores de incêndios florestais. Ao final, diz o deputado, a legislação ambiental brasileira é a mais rígida, dura e forte que existe no mundo. Ha, 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 ha. E a gente tem sentado e a gente tem tentado votar matérias que fortaleçam essa questão ambiental, inclusive com muita ênfase nos últimos anos. Sob Lira, a Câmara aprovou o marco temporal e facilitou o uso de agrotóxicos, entre outros ataques à qualidade de vida das novas gerações. 3 semanas antes, a Frente Parlamentar da Agropecuária havia anunciado uma ação coordenada para aumentar as penas para incendiários, mas nenhum de seus líderes apareceu para fazer ressalvas públicas às palavras de Lira. Dia depois, quando o governo federal anunciou um decreto que aumenta as penas para criminosos ambientais, o deputado Pedro Lupião reagiu num vídeo. O decreto é extremamente preocupante e muito nefasto. A FPA soltou uma nota oficial em que, após elogiar a medida, gasta considerável espaço, lembrando que é preciso evitar que os produtores rurais sejam punidos de maneira injusta. A ProSoja Brasil foi mais direta, repudiou o decreto e cobrou do Congresso Nacional medidas urgentes para reverter esses absurdos. Ou seja, assim que o primeiro fazendeiro for multado por causa de incêndios, deve-se esperar uma reação dura. O agro é fogo e, como ele, está fora de controle no Brasil. E aqui nós temos uma foto importante, cidade de São Paulo, como amanheceu nesses dias, quando estavam reunidos lá naquele prédio famoso dos Faria Limas, né? E agora eu quero mostrar para vocês, só para terminar, porque já acho que ficou um pouquinho longo o nosso vídeo, e eu peço até desculpas, mas é bom fazer a leitura, porque quando a gente lê, a gente faz análise duas vezes, né? Quem lê, lê duas vezes, né? Então, é muito bom. E agora eu quero apresentar para vocês terem ideia das empresas, dos produtos que vocês devem evitar de comprar nos supermercados, né? Tem, por exemplo, até a Yakult, aquele inocente iogurte que você não dá nada, que você pode pagar até R$ 2, mas está aí. E olha só, aqui, esse aqui. Quando você abre aqui, na hora que vocês abrirem e começarem a perceber, né, quais são os produtos, quais são as empresas, vocês vão começar a enxergar melhor o que está acontecendo.
vamos saber se eu consigo abrir aqui. Ontem eu consegui, mas é meio pesado esse. Eu acho que você. Ah, aqui, ó, você clica em cima, né? Aqui você pode clicar o nome da associação. Depois você vem aqui embaixo, tá vendo aqui que tem esse mais aqui? Aí você vai saber mais detalhadamente que trata cada uma dessas associações. E desse lado, as marcas conhecidas que estão vinculadas às empresas, que por sua vez, essas empresas, essas associações, perdão, essas empresas, esses pequenos grupos comerciais são associadas a essas associações aqui. Então, por exemplo, vamos lá, eu vou aqui abrir a sigla e o nome da associação. Cada associação dessas está ligada a uma marca de produto que é vendido nos supermercados. Então, por exemplo, abre aqui, isso, vamos ver se consegue abrir. Vamos ver. Conseguiu abrir? Aí você clica mais, né? Eu não sei se vou conseguir fazer isso aqui, ó. Tá meio complicado, né? Aí. Então, por exemplo, tem a Associação Brasileira do Agronegócio. Tá vendo aqui? E aqui você tem, ó. Olha, você está vendo essas marcas, esses símbolos? Aqui você tem Banco do Brasil, você tem Itaú, você tem Vivo, né? E aí aparecem várias outras marcas, né? Então vocês vão para essa flechinha aqui, né? Para ver se ele consegue. Aí, a Associação Brasileira da Batata, né? Aí tem a Singenta, aí tem a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, né? Tem e tem uma outra parte que tinha conseguido abrir ontem, onde aparecem as marcas, né? Inclusive aparece o Banco do Brasil, Bradesco, aparece. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu puxar esse aqui, deixa eu puxar um pouquinho para cá, e aqui agora. Então, deixa eu ver aqui, isso mesmo. Então, vai por marcas, né? E aí vocês vão ver as marcas aqui, se conseguem isso. Aqui tem essa flechinha aqui, não tem essa flechinha? Então vocês clicam aí em cima, vocês vão clicar aqui em cima. Puta, né? Começou a ficar lenta a internet, vamos ver. Mas aí eu quero mostrar para vocês aqui, isso, aí, ó. Deixa eu ver, você mexeu um pouquinho no computador, mas vamos lá. Aí, ó. Então, a busca por marcas. E aí vão aparecendo várias marcas de produtos que vocês compram no supermercado, no atacarejo, por exemplo. Aí, ó, Café Três Corações. A gente tem que começar a não comprar mais Café Três Corações, né? Então, aqui vocês vêm descendo, né? Aqui eu vou puxar aqui. Tá vendo que aqui tem esse pontinho? Aí, ó. Aí vão aparecendo várias empresas. A GE, a GECO, a GEFOR. Tem várias empresas que são muito conhecidas por todos os brasileiros e brasileiras. Vocês veem até os caminhões nas estradas, comércio. Por exemplo, em São Paulo, tem o comércio ali no Brás, 25 de março, tem os grandes supermercados, Carrefour, tem Walmart, tem Pão de Açúcar, né? Porque essas empresas são todas é, é uma só, né? Aí, Agro Alliance, né? Quem mora aqui nos interiores, aqui no Centro-Oeste, quem não viu Agro Alliance, né? Agro Fonte Alta, Agro Safra, também pessoal que a maioria ainda do povo que está no interior sabe que grande parte das regiões estão totalmente tomadas pelo agronegócio. Quando elas viajam pelas estradas, vocês veem até outdoors, né, com esses nomes, né? Aí nós temos agrobiológica, sustentabilidade, agrocampo. Então, aqui estão todas as empresas e as marcas também. Então, quem tiver paciência, quem quiser saber mais, é só fazer, abrir ali do jeito que eu falei antes, né? Quem tiver o computador mais rápido, com mais velocidade, e até isso aqui serve para quem está pesquisando sobre o que está acontecendo eh, no campo brasileiro. E vocês podem fazer, inclusive, o vínculo ou a ligação dos mais de
600 conflitos que estão havendo, conflitos inclusive armados, como acontece lá nas regiões de Barro Branco, no interior de Pernambuco, né? Então, aqui eu acho que né, aqui tem várias empresas, tem Yakult, tem os bancos, tem, olha, ontem eu estava vendo de noite, conversando com um amigo, né, sobre esse monte de empresas. Essas aqui são marcas, né? Todas as marcas que fazem parte dessas grandes empresas aliadas a essas associações, né? E é isso, olha, são 57, é muita coisa, né? É muita coisa, senão vai ficar muito longo e eu vou parar por aqui, agradecendo desde já quem teve a paciência para chegar até aqui, né? Estou colocando aqui, tô deixando a dica para vocês, né? Então, compartilhem esse vídeo, né? Desculpe alguns erros, né? Mas é necessário repassar essas informações. Vai ficar um monte de coisas aqui na descrição do vídeo, além dessa matéria, vão ficar alguns textos que a própria matéria fala. Gente, facilitar mais do que a gente pode facilitar, já torna-se impossível. Então, como eu falei desde o início, esses vídeos é justamente um serviço que a gente está oferecendo para poder que o conhecimento chegue ao alcance de todos da maneira mais fácil e confortável. Hoje não tem justificativa para as pessoas dizerem, ah, eu não sabia, eu não sabia. Não, não existe justificativa, né? Então, vão ali, cliquem aqui embaixo. Quando vocês vão na descrição do vídeo, vocês vão ver inclusive o Pix do canal. Quem quiser colaborar com o Pix, R$ 5, R$ 10, R$ 20, o que vocês quiserem. Porque para fazer esse trabalho, a gente tem que deixar de lado muitas coisas da vida pessoal, para a gente se dedicar e poder entregar o melhor que a gente pode fazer da forma mais honesta e mais pronta possível, para que vocês possam dar seguimento ao que está acontecendo nesse momento no Brasil. O Brasil está em guerra. E a guerra que inventou a guerra hoje, essa guerra atual no Brasil, é o agronegócio. A gente tem que pedir o fim do latifúndio, porque se essas terras fossem distribuídas para tantas pessoas que não têm sequer aonde morar, a coisa seria diferente. Não, não tem reforma agrária, demarcação de terras indígenas é miséria, vai faltar água, vai faltar comida, o ar que nós respiramos já está extremamente poluído, né? O ambiente onde nós nos movimentamos já está extremamente degradado, e tudo isso tem uma razão, e a razão se chama o agro. O agro é morte, o agro é crime, o agro é homicídio, é suicídio, é injustiça, é um monte de coisas. Esses que estão aqui nessa matéria, e todas essas marcas de produtos que vocês vão clicar aí, em toda essa, do jeito que eu orientei para vocês, aí vocês vão descobrir os inimigos da vida humana, não tão só aqui no Brasil, como também além fronteiras. Termino por aqui, se inscreva no canal, deixem seu like, comentário, que para nós é muito importante o seu comentário também, sim, e nos vemos na próxima. Deixava muito tá vendo, né? Jagadu tawi anelive mamburwa jagadu tawa anelive kuri mamburwa jagadu tawi anelive Haruki
Amore bima,